Aos amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e quero deixar o meu fortíssimo abraço a todos os amados irmãos, todos aqueles que têm cooperado com o nosso ministério, participado das nossas discussões e que hoje mais uma vez estão conosco acompanhando este presente tema que é de extrema significação, sobretudo no que diz respeito à realidade atual da igreja. Então vamos para o tema de hoje. A apostasia final e suas marcas na religião. Quais são os sinais claros da presença de uma teologia e uma igreja apóstata já atuando em nossos dias? Como discernir a sã doutrina em meio ao farto cardápio de heresias e como combater o avanço da apostasia? Meus irmãos, eu vou iniciar com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. 2 Tessalonicenses 2:3, onde está escrito: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O capítulo 2, meus amados, da carta de Paulo aos Tessalonicenses começa falando sobre o arrebatamento da igreja, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento. Mas fica claro que o arrebatamento não acontecerá antes que venha a apostasia. A fé é o elemento que Deus deu ao homem. Anjos, demônios, animais, vegetais não usam a fé. O próprio Adão, antes da queda, não precisava de fé, porque ele tinha a capacidade de perceber e de ver o mundo físico e espiritual. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Após a queda no Éden, Deus ensina que para o homem se aproximar, resgatar a comunhão com Deus, era necessário o elemento chamado fé. Firme fundamento, amados, é a base de uma construção, a base de uma vida vitoriosa na presença de Deus, o alicerce da vida espiritual, não da vida religiosa. E quanto às coisas que não se veem? E isto é difícil de se viver na prática, porque o inimigo ele tem usado coisas visíveis, aquilo que agrada aos olhos e à carne. Assim entendemos que fé é andar na direção do Espírito Santo de Deus. A própria palavra nos diz que por isso Abraão foi chamado de pai da fé, porque ele decidiu andar conforme a direção dada por Deus. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. A heresia, meus amados, é o plano do diabo desde o início, como a gente vê em Gênesis 3, de 4 a 5, onde ele alcança êxito em desviar pela primeira vez o homem da verdade. Heresia é desvio da verdade e apostasia é abandono da fé. A mentira, ela entra no mundo quebrando a comunhão do homem com Deus, e o homem afastado da comunhão perde a sensibilidade e começa a inventar coisas. E a sua invenção mais letal, sem sombra de dúvidas, é a religião. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Vamos aos exemplos. Adão e Eva inventaram roupas de folhas de figueira, que é fruto da terra. Os filhos tiveram a oportunidade de aprender sobre o que tentaram fazer para resolver, que é o símbolo da salvação pelas obras, do esforço humano, e sobre o que Deus fez por eles, que é símbolo da salvação pela graça. Abel entendeu, trouxe o sacrifício. Já Caim não entendeu e trouxe os frutos da terra. Nimrod tentou inventar outra maneira de ir para o céu, que foi a Torre de Babel. Outro destaque é dado à soberba humana, né? Façamos para nós um nome. O povo que sai do Egito, eles tentam implantar a religião egípcia no meio do povo, fazendo um bezerro de ouro para adorar. Aí você vê a invenção da adoração de imagens. Ofni e Finéias, totalmente descompromissados com Deus, levam a arca para a guerra como se fosse um amuleto de sorte. Aí você vê já a invenção dos objetos abençoados. Não deu outra, foram derrotados e envergonhados. Balaão já sugere a mistura.
Veja lá Números 31:16. Mas lá na frente o imperador Constantino segue esse mesmo conselho, misturando igreja com Estado e com paganismo. Aí você tem a mãe das prostituições e abominações da terra, como está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 5. O momento profético que nós estamos vivendo é muito sério, irmãos, porque a heresia, como nós já vimos, é o desvio da verdade, nasce dentro da igreja, no meio daqueles que conhecem a verdade, mas fazem a opção de viver uma meia-verdade, uma mentira em nome dos seus interesses pessoais e financeiros. Os mesmos costumes do catolicismo romano estão se infiltrando no meio evangélico. A água benta tem a nossa versão, que é o copo com água em cima do rádio ou da televisão, que é consagrado pela oração forte. A adoração de relíquias, nós temos os objetos, né? O exemplo na Bíblia dos objetos que diziam pertencer aos apóstolos e os santos, hoje são os lenços, as rosas, os sabonetes, as vassouras, o óleo, a água e tantos outros objetos ditos ungidos. O Papa, ou o Padre como mediador, você vê a figura do homem, hoje nós temos os profetas, os apóstolos, os avivalistas, recebendo a glória que pertence somente a Deus. E a venda das indulgências? Nós temos também hoje o comércio da fé flagrantemente infiltrado nas igrejas. O materialismo tem governado o espiritual. Só se crê naquilo que se pode ver ou pegar. É a crise da fé. É o evangelho só para atender às necessidades físicas, só para esta vida terrena. Enriquecer, casar, cura física. Não se prega sobre salvação, não se prega sobre santificação, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o sacerdócio universal do crente, sobre a eternidade. Porque a fé verdadeira e bíblica está relacionada ao que não se vê. O cristianismo moderno tem dispensado a ação e o governo do Espírito Santo. A palavra de Deus mostra claramente esse momento lá em 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Meus irmãos, falemos agora sobre a apostasia e o seu impacto direto na salvação. Digo isso porque é impossível falar em apostasia sem entrar na velha disputa teológica, meus amados, se o crente pode ou não perder a sua salvação. Você certamente já ouviu, já leu a famosa frase, uma vez salvo, salvo para sempre. Pois bem, ela tem sido uma das frases que mais geram polêmicas dentro do cristianismo atual. Algumas pessoas pensam que só os calvinistas acreditam nela. Entretanto, isso não é verdade, não. Existem cristãos das mais diversas confissões teológicas que acreditam que nenhum daqueles que foram regenerados por Deus perderão a salvação. Há até mesmo arminianos que partilham desse entendimento, como, por exemplo, os chamados arminianos de 4 pontos. Pois bem, embora a questão pareça simples, é um desafio falar sobre esse assunto, principalmente quando ele já foi tratado por teólogos piedosos e eruditos nas Escrituras. Muitos não conseguem aceitar essa doutrina porque imaginam que ela afeta negativamente a segurança dos crentes. Porém, amados, isso também não é verdade. A Bíblia nos assegura que de maneira muito precisa existe a segurança eterna do crente desde que ele permaneça no Evangelho e persevere em Cristo. Contudo, amados, ela também nos alerta quanto ao perigo de viver uma vida incoerente com o Evangelho. Inclusive, eu peço paciência aos meus ouvintes nesse momento, para que eu possa aqui expressar com mais detalhes como humildemente eu enxergo esta questão. Um dos maiores argumentos bíblicos, segundo o qual o crente pode perder a salvação, é a frequente menção do condicional se
com respeito à salvação. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele advertiu que é possível deixar o coração encher-se de descrença ao ponto de perder a salvação. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Há uma outra exortação severa de João que não deixa dúvida alguma quanto à possibilidade de alguém perder a salvação. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia nos adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino, irmãos, desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia que afirma as advertências sobre apostasia são reais, mas a sua realidade não. Antes, nós devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui, e devemos considerá-las um alerta, se quisermos de fato alcançar a salvação final. Não existe somente apostasia formal, como alguns defendem, mas também a real. Veja isso em Hebreus 6, de 4 a 6 e Hebreus 10, de 26 a 31. A palavra grega apostasia, rebelião, ela provém do termo apisteme, que significa, na verdade, partir ou ir embora. E isso transmite o conceito de modificar a posição em que a pessoa está de pé. Certamente, irmãos, aqueles que negam a possibilidade da perda da salvação e que a consideram apenas como hipotética, ficam muito conturbados quando se deparam com as diversas advertências bíblicas endereçadas aos salvos. Vamos imaginar que nós estamos dirigindo um carro pela estrada à noite. Em diferentes trechos, passamos por sinais de advertência: curva fechada, ponte caída, deslizamento, ou estrada estreita e sinuosa, declive forte, obras na pista. E nenhum desses perigos acabam surgindo. Bom, aí nós iremos pensar que foi uma brincadeira de mau gosto ou algum louco colocou esses sinais ali. De que maneira seriam advertências se não correspondessem a uma realidade? Da mesma forma, eu lhes pergunto, como pode a Bíblia nos fazer tão claros alertas se a perda da salvação não fosse real? Um cristão salvo pode vir a se perder. Ele pode desviar-se, ele pode cair em pecado e perecer, caso não se arrependa ante a insistência do Espírito Santo. Você quer base bíblica? Leia Ezequiel 18, 24 a 26, ou 33, 18. Leia Hebreus 3, de 12 a 14, ou 5, 9. Leia 1 Timóteo 4, 1, meus amados irmãos. Ou 1 Timóteo 5, 15, ou 12, 25. Leia 2 Pedro 3, 17, ou 2, de 20 a 22. Leia Romanos 11, 21 e 22, ou 1 Tessalonicenses 5, 15. Leia Deuteronômio 30, 19, ou 1 Crônicas 28, 9, 2 Crônicas 15, 2. Leia 1 Coríntios 10, 12, ou leia João 15, 6. São muitas as bases bíblicas. Essa verdade, ela fica ainda mais evidente quando nós consideramos o se, eu repito, que é condicional quanto à salvação. Isso está em Hebreus 2, 3, em Hebreus 3, 6, verso 14. Está também em Colossenses 1, de 22 a 23. Bem como a condição, ao que vencer, que aparece 7 vezes, tanto no capítulo 2, como no capítulo 3 do Apocalipse. É importante frisar que acreditar na possibilidade da perda da salvação não implica um ataque à certeza da salvação ou à segurança em Cristo. Nós precisamos entender que a Bíblia nos alerta quanto ao perigo, mas ela fornece todos os recursos necessários para os salvos perseverarem até o fim. Todas as vezes que a Bíblia se refere à perseverança dos crentes, ela não a define como algo inevitável que irá acontecer com todos os salvos. Pelo contrário, ela atribui ao ato de perseverar um aspecto condicional. Outra coisa que deve ser pontuada é que a possibilidade da perda da salvação não significa que um salvo pode perdê-la a qualquer instante, quantas vezes quiser e por qualquer motivo. Isso é um mito. Se por um lado a possibilidade é real,
para todos os salvos, a concretização não é. Isto porque não são todos que perdem a salvação. Muitos perseveram até o fim, já outros a perdem quando se desviam definitivamente de Cristo. Perder a salvação não é a única expressão usada para se referir a esse assunto que nós estamos abordando. O cair da graça, o apostatar da fé, o naufragar na fé são outros tipos de expressões usadas também na Bíblia para se referir a alguém que já esteve, mas não está mais em Cristo. Há, inclusive, vários exemplos na Bíblia de pessoas que perderam por completo a comunhão com Deus, como, por exemplo, Saul, Judas, Himeneu, Alexandre, Demas, etc. Essas pessoas caíram não porque não houvesse segurança para elas, mas porque não permaneceram em Cristo. É nele que repousa a nossa segurança eterna. Só em Jesus Cristo a nossa alma é segura e salva. Agora vamos tratar da segurança da salvação em Cristo. É possível crer que alguns salvos apostatarão sem comprometer a doutrina da segurança em Cristo? Eu penso que sim. O crente ele está seguro quanto à sua salvação enquanto ele permanecer em Cristo, conforme João 15, de 1 a 6. Não há segurança fora de Jesus e do seu aprisco, meus amados. Não há segurança espiritual para ninguém estando em pecado. Confira Romanos 8,13, Hebreus 3,6 e 5,9. Jesus guarda o crente do pecado e não no pecado. Nós somos mantidos em Cristo pelo seu poder, mediante a nossa fé nele, como está em 1 Pedro 1,5, Judas, versículo 20, ou 2 Coríntios, capítulo 1, na segunda parte do verso 24. A salvação é eterna para os que obedecem ao Senhor. Hebreus 5,9 nos mostra isso. 1 Coríntios 15, 1 e 2 também. Estamos em pé pela fé em Cristo e não pela predestinação. Tu estás em pé pela fé. Romanos 11, 20. Se é que permaneceis firmes e fundados na fé. Colossenses 1, 22 e 23. Deus é salvador de todos, mas principalmente dos fiéis. Deus nos concede graça para perseverarmos até aquele grande dia. No entanto, o Senhor Jesus nos manda vigiarmos para continuarmos em pé. Veja Lucas 21, 36. E a palavra de Deus menciona pessoas que cairão e irão para o inferno, como está em Mateus 7, de 21 a 23. O nosso querido irmão em Cristo Jesus hoje fez uma citação muito interessante acerca dessa questão no grupo Teólogos da Verdade, citando inclusive o livro de 1 Pedro. Mas olha, é preciso a gente ler também as partes em que esse apóstolo fala da vigilância em sua primeira carta. Além disso, ele próprio, a quem Deus usou para nos alertar quanto ao perigo de voltarmos às corrupções do mundo, lá em 2 Pedro 2, de 20 a 22, também corrobora com a possibilidade da perda da salvação. E tudo isso está claramente aliado à apostasia, que é o nosso tema de hoje. Portanto, a salvação é pela graça, sem dúvida alguma. Mas nós precisamos atentar para textos como 1 Coríntios 15, 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Deus garante a salvação, mas o salvo tem que se esforçar para fazer a sua parte. Como regenerado e justificado, ele precisa santificar-se. Assim surge também uma pergunta: a apostasia, ela é reversível ou ela é irreversível? Primeiro, precisamos redefinir ou definir de vez o que é a apostasia. Esse termo grego, ele é definido como uma decaída, irmãos, como uma deserção, como uma rebelião, um abandono, uma retirada, ou um afastar-se daquilo a que antes eu estava ligado. Entende-se como desvio consciente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A apostasia, irmãos, é o oposto da perseverança, e a sua trajetória, evidentemente, não é o céu. Muitas vezes alguém afirma: nenhum salvo perde a salvação. Se perdeu, é porque nunca teve. Mas eu lhes pergunto, irmãos, como eu posso perder algo que eu nunca tive? É como dizer a um mendigo que ele perdeu uma fortuna que nunca foi sua. A gente só perde o que tem. A parábola da dracma perdida ilustra muito bem essa analogia. Leia Lucas 15, de 1 a 10.
Outros dizem que a apostasia a qual a Bíblia se refere é aquela praticada pelos ímpios. Agora, pensar dessa forma é dar um tiro no próprio pé. Por acaso pode um ímpio se afastar ou abandonar algo que ele nunca teve ou viveu? Os ímpios já estão longe do Evangelho e seguem o seu percurso profano naturalmente. A apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Confira Lucas 8,13, Hebreus 6, de 4 a 5. Portanto, falar de apostasia é falar diretamente com a igreja, com cristãos, com pessoas salvas. Porém, a pergunta que muitos fazem é: pode alguém que perdeu a salvação recebê-la novamente? Bem, a Bíblia ensina que há perdão para aqueles que se arrependem sinceramente dos seus atos. Entretanto, irmãos, existe um ponto extremo da apostasia em que o indivíduo peca irrefreadamente, continuamente, deliberadamente, a ponto de não atender mais à voz do Espírito Santo. É o que nós chamamos em teologia de apostasia irreversível ou imperdoável. Leia Hebreus 6, de 4 a 6, e você vai ver uma prova bíblica disso. Não é verdade que a perda da salvação pode ocorrer por qualquer motivo. Ela é o resultado do constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo. Durante a trajetória cristã, muitos salvos esfriam na fé e, em casos mais extremos, chegam a afastar-se por um tempo da igreja e de Deus. Entretanto, se reconciliam com Jesus e voltam-se para ele, assim como o filho pródigo. Essa é uma das evidências de que tais crentes não cometeram a apostasia irreversível. As vítimas da apostasia irreversível são aqueles salvos que se afastaram de Deus, nunca mais voltaram e morreram em seus próprios pecados. Tais pessoas negam o Senhor que os resgatou, como está lá em 2 Pedro 2,1, trazendo para si mesmos ruína e condenação. Assim, meus amados, dentro da conjuntura de uma temática que é de uma amplitude muito vasta e que foi muito sabiamente explorada por diversos de nossos irmãos ao longo do dia hoje no Grupo Teólogos da Verdade, pareceu-nos bem explorar de uma forma mais enfática esse aspecto muitas vezes esquecido com respeito à apostasia, que é a sua franca relação com a perda da salvação. Desta feita, eu finalizo a minha fala afirmando que eu nunca adotei para mim o conceito de que, uma vez salvo, alguém nunca perderá a sua salvação. Embora eu creia, irmãos, nessa possibilidade da perda da salvação, eu não diminuo a segurança dos salvos ensinada pela Bíblia. O objetivo da verdade bíblica acerca da apostasia nunca foi lançar dúvida na mente dos cristãos sobre a sua salvação, mas alertar acerca de um perigo real. Graças a Deus, que podemos estar convictos da nossa salvação, já que estamos nele e ele em nós. A capacidade de perseverar continua sendo de Deus e também é ele quem opera poderosamente nos salvos, mas não de forma irresistível, conforme alguns defendem. Não há compulsão na perseverança. Antes, a perseverança é sincera e voluntária da parte do salvo. Ela está atrelada ao livre-arbítrio de todo ser humano. Os salvos, que com os poderes fornecidos pelo Espírito Santo vencem as barreiras espirituais, são aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Sendo assim, vale a pena continuarmos nos pés do Senhor, perseguindo com justiça, andando em verdade e praticando a santidade, até que um dia o Senhor nos chame para seu lar celestial. A apostasia, meus irmãos, é o palco anticristão em preparação. O texto da nossa temática proposta hoje nos solicita uma proposta de solução para essa problemática. A solução para a apostasia é o oposto da apostasia, irmãos. É a perseverança, é a santificação, é o compromisso pleno e verdadeiro com Deus e com a sua palavra. A apostasia é o processo inicial da separação entre o trigo e o joio. Por isso que ela está plenamente inserida no cenário profético dos últimos tempos. Os sujos mergulharão mais fundo na lama. Já os limpos e sinceros não se deixarão enganar pelas heresias e desvios morais
da nossa época. O nosso parâmetro é a Bíblia e não os atos proféticos dos falsos apóstolos. Cremos na Bíblia e não nos livros de falsas profetisas idolatradas pelo sabatismo ou outras seitas quaisquer. Seguimos a Bíblia e não os catecismos esotéricos das células gedosistas. Amamos a igreja e não seus prédios e patrimônios, nem tampouco suas alianças e convenções. Servimos a Deus e não aos donos de religiões. Olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e não para os magnatas que vendem shows e pregações por altas somas e em busca de aplausos do mundo. Odiamos a apostasia com todas as nossas forças e amamos a Deus de toda a nossa alma. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. A hora é de decisão. Em breve Jesus voltará. E só aquele que perseverar em guardar a fé e a doutrina até o fim será salvo. Ora, quando estas coisas começarem a ocorrer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.